Excelsior! Na última segunda-feira, do dia 23 de junho, aconteceu o evento Superman no Rio no Cine Odeon. Evento que reuniu os protagonistas do filme do Superman, David Corenswet e Rachel Brosnahan, que interpretam Superman, Clark Kent e Lois Lane, respectivamente, e também o diretor-roteirista do filme, James Gunn. Neste evento, além do bate-papo, das perguntas e dos autógrafos, alguns fãs sortudos persistentes tiveram permissão para assistir os primeiros 30 minutos do filme. E nós, do canal Excelsior, fomos agraciados com essa possibilidade, e hoje vamos contar tudo para vocês. Aviso, este vídeo contém spoilers, assista por sua conta e risco. O filme começa logo depois da logo já icônica do novo DC Studios, com o Superman da Era de Ouro arrebentando os fundos possíveis com gente clamar. A primeira cena em si são os planos da paisagem Svartbard, Noruega, exatamente o local onde a equipe do Superman foi para takes adicionais. Conforme vão alterando os planos da paisagem, eventualmente mutável, um title crawl surge, com uma cinemática de fundo. Então Superman cai dos céus na neve e a cena se desenvolve quase exatamente como o sneak peek. Com exceção de um Jor-El e uma Lara-El em holograma repetindo uma mensagem corrompida em kryptonês. Eles estão apresentando essa mensagem repetidamente e também, de certa forma, meio corrompida dentro da Fortaleza da Solidão, ali enquanto ele é carregado pelos robôs. Os pais de Kal-El são interpretados por Bradley Cooper e Angela Sarafian. A mensagem em conjunto serve de propósito para Superman. Conforme a mensagem está sendo repetida, o robô número 4 traduz para Kal-El. Da mesma forma que acontece no sneak peek, ele urra de dor. Ele cai da maca, levanta, já pronto para voltar para ação, quando repara que a fortaleza está toda desarmada, toda destruída. Culpa de Krypto, que logo aparece para jogar um charminho canil para Clark, que de certa forma cede. Pronto, sem Krypto, ele volta para Metrópolis voando, até que a câmera foca no S e aparece o Tyro Clark, Superman. Antes de voltarmos para ação, a engenheira, que já tinha aparecido na cena anterior, na verdade, que ela está seguindo o Super-Homem, ela chega o mais perto possível da fortaleza e ela vê a fortaleza se encolhendo para o chão. Então ela marca aquela localização para o Lex Luthor conquistar. Já corta imediatamente para o martelo de Borável continuando com o caos, atacando principalmente agora o prédio da Lord Tech. Corta para a torre da Luthor Corp, em uma sala de controle cheio de monitores com funcionários. A câmera corre pelos funcionários até chegar em Luthor, que nota o Superman voando de volta. He's back! Assim, a gente descobre aos poucos que Luthor está de fato controlando o martelo de Borável através de comandos coordenados pelos seus funcionários. Então é algo como 16A, e aí o martelo faz o movimento 16A. 7C, e aí ele faz o movimento 7C. Desse jeito, ele dá uma surra no Super-Homem diretamente, arremessando o Homem de Aço ao chão. Já largado como um escombro, como um anjo caído, Superman fica largado no buraco até que um ambulante oferece assistência. Já nesse momento, o público está dividido quanto às ações de Superman. Será que ele deveria ou não ter impedido a guerra entre Borável e Arrancor? Finalmente, Luthor comanda a retirada do martelo de Borável, que voa até um acampamento às margens de Metrópolis. Lá existe um portal que leva ele para a dimensão que aparece em todas as estrelas, aquela meio cúbica. Nessa dimensão, há um outro portão idêntico que dá direto para o salão de monitores da Luthor Corp. Ele vai tirando a armadura e revela que por baixo é na verdade Ultraman. Nisso corta, até que o Clark está andando pela calçada do planeta diário. Lá dentro ele encontra o Steve Lombardi, que tem aquela cena que faz aquela graça com ele, chama ele de perdedor e tal. O telefone dele toca e quem está no outro lado são os pais dele. São a Martha e o Jonathan Kent. É uma cena super bonitinha mesmo.
Até que a televisão chama a atenção deles, que nela o líder de Borávia reclama que um super-herói americano, como o Superman, interviu de Borávia, sendo que Borávia é parceiro dos Estados Unidos, então seria uma interferência por um parceiro de Borávia, que ele considera inaceitável. Enfim, corta pra Lois chegando no apartamento dela, à noite já, e ela se depara na verdade com o Clark preparando um jantar pra eles. Eles se beijam, tem aquele beijo que aparece no trailer e tal, e ela começa a conversar, começa a questionar que ele tem que parar com isso, porque as pessoas vão começar a fazer perguntas, vão começar a questionar como é que ele consegue essas entrevistas, e em algum momento o segredo dele vai ser exposto. E aí depois ele acaba sugerindo que, se é assim, então me entrevista você então. Até que ela fala, tá bom, então pode ser agora? E ele fica meio que assim, na merda. E aí tem uma longa cena da entrevista que é excelente, a melhor parte dos 30 minutos, em que ela não alivia pra ele. Ela começa vários questionamentos que vai deixando ele cada vez mais desconfortável, mais frustrado, até o momento que ele realmente dá uma explodida e é quando acaba, finalmente. Tem até uma parte, porque ela vai fazendo uma sequência de perguntas e tal, tem um momento que ela pergunta, você realmente não é desse planeta, certo? Você é de um planeta chamado Krypton. Eu não lembro exatamente se ela menciona Krypton, mas dá pra ver claramente que o Clark não tá 100% confortável com as pessoas pensarem nele como alienígena. Acho que principalmente que a Lois não pense nele como ser humano. O que ele é, né? Vamos combinar, é o que ele é. Mas pode ser arco do personagem se entender como ser humano, mas ele é de fato um ser humano, por mais que ele não seja biologicamente ser humano. Depois a cena termina, e ela termina meio pra baixo, porque a Lois diz que ela sabia que isso não ia dar certo, que ela não é feita para relacionamentos, que o Clark apenas aceita, meio cabisbaixo, e enfim, vai embora. Então eles chegam na fortaleza, ele faz um gesto, alguma coisa assim, e a fortaleza simplesmente aparece, se abre. E fica uma coisa meio duvidosa, porque como que o Lex conseguiu fazer isso? Fica claro pra mim nessa hora que o Lex já teve contato com a tecnologia do Super-Homem. Eles vão entrando, eles vão passando pelo corredor ali de entrada, e aí começa uma surra do Ultraman e da engenheira. A engenheira destrói boa parte deles, o Superman também destrói uma boa parte, também destrói uma parte também da fortaleza. E nisso o Lex vai entrando tranquilamente ali, até chegar na que seria a escrivaninha do Super-Homem, que é onde estão os cristais expostos, onde basicamente ele deve controlar tudo, que deve ser onde ele passa a maior parte do tempo. Nisso o Krypto aparece, ele tem uma breve luta com a engenheira, ele dá aquela patada na cara dela, e a cara ficou um pouco desfigurada. Mas eventualmente ele perde porque ela joga os nanorobôs no focinho dele, então ele fica meio sem conseguir respirar. Ele fica chorando e tal, uma parte muito triste, inclusive. E sim, eles terminam os 30 minutos do filme sem mostrar como que o Krypto sai dessa. Eventualmente a gente sabe que ele é capturado, ele é sequestrado e ele é levado pelo Lex. Where's the dog? I have no clue what you're talking about. Depois disso, depois que a luta acaba, depois que o Krypto é incapacitado, depois que supostamente todos os robôs são destruídos, o Lex se aproxima à mesa e tem um discurso, que é aquele discurso que ele fala, ele não é um homem, ele é uma coisa. Enquanto ele vai dando esse discurso, aparece um novo trailer. Tem inclusive uma parte que eu achei super engraçada, super curiosa, então, que depois do Senhor Incrível falar, o Super-Homem vira e fala, eu tive que trazer sim, porque ou então ele ficar caçando as vacas dos meus pais. É hilário, bem hilário. James Gunn, pelo que parece, conseguiu produzir uma história quintessencial do Homem de Aço, que por enquanto conversa tudo que eu entendo de Super-Homem. Mesmo tendo muitos personagens, tudo claramente gira em torno do Super-Homem, de forma que ele de fato parece ser essencial para tudo que acontece no filme. Gunn dirige um filme que é ao mesmo tempo inédito e reconhecível, com muitos elementos clássicos e modernos adaptados à sua própria criatividade e sensibilidade, como Krypton sendo um caos de cachorro ou a Fortaleza Solidão sendo como girassol, que é tão bela quanto fúnebre. Toda a dinâmica de Clark e Lois segue esse mesmo princípio. Ele não é necessariamente Era de Prata, pois a Lois não está constantemente tentando provar que Clark é Superman, mesmo que dê a impressão de que ela tentava antes de tudo. Nem há tanto pós-crise, pois a diferença entre Clark e Superman não é tão tênue. Mas ambos David e Rachel estão no ponto, especialmente quando estão juntos. David é marrento e ingênuo como Clark, teimoso e compassivo como Superman. E Rachel é a Lois Lane, sem tirar nem pôr. É esperta, ácida e sagaz. Sem dúvida, a química entre os dois está pau a pau com a química entre Terry e Kane, de Lois e Clark.
Fica claro também a tensão sexual entre os dois, principalmente no início da cena da entrevista onde eles se beijam. Tipo, eles claramente têm tesão pelo outro. Fim dos filmes de super-heróis sem sexualidade. Clark parece realmente amar a Lois, no sentido que ele faz muita questão em impressioná-la. James entrega uma cena coesa e eficiente, com seus beats definindo ambos os personagens rapidamente. Conseguimos ver Clark e Lois como pessoas multifacetadas, diferentes e com perspectivas divergentes. A Lois de Rachel desafia Clark e David em todos os sentidos. E ainda é uma cena tensa, porém engraçada. David entrega um Clark bem único. É claramente inspirado em grandes astros, mas não se limita a isso, trazendo para o papel características únicas próprias do nosso tempo. Seu Clark fica visivelmente irritado, constrangido, divertido, irado, excitado, desgostoso, satisfeito. Seu Superman é sério, envolvente, mas também relaxado e confiante. Ele sente, mas não exagera. E pelo que parece, ele será finalmente o homem da ação, não o homem das palavras ou o homem da contemplação letárgica. Esse super-homem tem sempre alguma coisa para fazer. Nós não vimos tanto do Lex quanto vimos de Lois e Clark, mas pelo que deu pra ver, ele é um verdadeiro filho da mãe. Minha namorada chegou a dizer que de todos ele é o mais vil e mesquinho. E de fato, entre de Shea, ou de Hackman, ou de Eisenberg, seu Lex é realmente o mais desgraçado. O que posso dizer finalmente, faltando uma semana para estrear, nutrindo enorme expectativa, é que pra mim David Corenswet já surge como o super-homem definitivo das telonas. É só como eu me sinto. Se o filme como todo seguir as mesmas batidas e o mesmo tom até o final, sem deixar a peteca cair, teremos em mãos uma excelente adaptação de quadrinhos que pode redefinir como o gênero será adaptado daqui pra frente, e dar gordura para que o novo DCU prospere como deve prosperar. Esse é só o início do DCU, e meus amigos, que início!